Não dá para viver uma vida nesse estilo, enganando a nós mesmos, enganando seus pais, enganando seu chefe, enganando as pessoas, com um nível de comportamento que tem um único propósito: aparentar. Hoje eu estava voltando de uma viagem com um amigo, e ele me contou uma história que eu achei engraçada, que uma moça pediu o marido uma televisão. Ela queria uma televisão, ela queria uma televisão, porque as amigas, as vizinhas, tudo tinha uma televisão, e ela queria uma televisão, e o marido estava sem dinheiro para comprar uma televisão. E ela falava para o marido: mas as minhas amigas tudo têm televisão, e eu não tenho televisão, e eu queria uma televisão. E o homem arrumou um dinheirinho que deu para comprar uma antena. Então ele falou: eu já vou comprar uma antena. Vou instalar uma antena lá em casa pela fé. Porque primeiro vem a antena, mas já vem a televisão. E ele então instala a antena em casa. E a mulher não estava, e de repente ela volta. Quando ela volta, que ela vê a antena, ela ficou maravilhada, já saiu correndo. Meu amor, você é o máximo. E ele querendo uma oportunidade para dizer para ela que não tinha televisão, e que era só antena. E ela: meu amor, você é lindo, você é maravilhoso. E ele sem graça: calma que eu preciso te falar. Não precisa falar nada, eu te amo, meu lindo. E ele disse: calma, filho, eu não comprei a televisão porque o dinheiro não dá, e eu só comprei a antena. Ela falou: não quero saber, a antena está lá no teto, as minhas amigas estão pensando que eu tenho televisão. Você está rindo? Mas está assim de gente que não muda, porque só em o outro pensar que você é gente boa, você já está feliz, ainda que você seja uma tralha. Entendeu? Evangelho não é para mascarar nada, é para transformar. Evangelho é mais forte que o meu e que o seu pecado, é mais forte que o nosso adversário, é mais forte que os nossos costumes, porque a palavra de Deus é eficaz, eficiente, certo? Para penetrar na nossa vida e mudar a nossa história. Então não queira viver de aparência, porque quem vive de aparência, no final, vai quebrar a cara. Então tem gente que não muda, por quê? Por quê? Porque quer viver, fala assim: porque quer viver de aparência. Isso. Sim, compra um carro. Eu vim de um congresso, um cara anda num carro de 300 mil e mora de aluguel. Sim, não tem nada a ver com a vida dele, não. Ok? Estou fazendo nem fofoca com o Senhor. O que eu toquei nesse assunto? Olha eu aqui falando da vida dos outros. Não, ao invés de pegar a palavra. Mas nós estamos cansados de ver gente que compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Esses dias o irmão veio pedir: pastor, o senhor ora por mim para um carro aqui que Deus me deu? Eu falei: deu? Nossa, menino. Ele falou: não, eu comprei. Eu falei: comprou. Comprou. Já pagou? Ele sem graça de dizer que não tinha pago. Porque eu acho que ele achou que eu estava investindo. Não é que o cara me pede para orar. Deus me deu, o que eu só faço? Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom, deu para o teu filho. Não precisa pagar nada, olha que beleza. Era uma oração mentirosa. Certo? Aí ele falou: comprei. Eu falei: comprei, mas pagou. Não. A Bíblia está guardada lá, com as prestações. Então, ele falou: não, pastor, eu vou pagar. Aí eu fui orar: Senhor, abençoa o teu filho, que esse carro seja benção, que ele tenha todos os recursos necessários, que fique empregado para conseguir quitar tudo esse negócio. Em nome de Jesus, elimina toda a crise. Você consegue entender esse negócio? Nós precisamos parar desse negócio de aparência. Aparência. Vamos viver uma vida real, de transformação, onde você e eu vamos permitir que o Espírito Santo e que a palavra de Deus entre na nossa vida e nos molde segundo os padrões do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que é mais forte do que todas as oposições. Então nós não precisamos, certo? Se você gosta desse negócio, está na hora de mudar de vida. Segundo aqui, para mim não me deter num ponto só, põe para mim Lucas 13, verso 6. Lucas 13, 6. E dizia esta parábola:
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto. Foi procurar nela fruto e não achando, verso 7, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Verso 8, respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Verso 9, e se der fruto, ela ficará, se não, depois mandarás cortar. Preste atenção, porque está aqui o segundo motivo pelo qual algumas pessoas não mudam, não se tornam produtivas, porque não há investimento nenhum nelas. O texto está dizendo de alguém que é dono de uma plantação de uvas e que seu funcionário é encarregado de podar as uvas, de colher as uvas, de oferecer toda a sua atenção e cuidado e serviço às uvas. E no meio dessa vinha tem uma figueira que não produz. Segundo o proprietário, 3 anos improdutiva. E esse homem então chama o seu funcionário e diz: tem 3 anos que a situação não muda. Tem 3 anos que eu venho aqui visitar a minha plantação, procuro o fruto na figueira e eu não acho. Então eu quero que você corte essa figueira, porque os sais minerais e a água que ela está levando para si podem canalizar para a minha vinha. E aí o vinhateiro diz: espera, vamos fazer o seguinte, eu nunca fiz nada por essa vinha ou por essa figueira, nós nunca investimos nela, nós nunca demos a esta figueira a possibilidade de que ela seja produtiva, nós nunca demos a oportunidade. Preste atenção, é importante você entender isso. Quando nós pedimos para você vir fazer parte de um ministério, quando nós pedimos a você para vir se voluntariar, quando nós fazemos um treinamento na igreja, quando nós trazemos alguma coisa para cá, nós temos um propósito. Qual é, pastor? Investir nas pessoas, escavar, estercar, fazer com que essas pessoas produzam. Esse é o nosso propósito. O que esse homem está dizendo é o seguinte: vai ter gente que não produz, não porque não quer, mas porque não tem recursos nenhum, não há investimento nenhum, não há preocupação nenhuma para que ela mude. Ela sempre foi improdutiva e ela vai continuar sendo improdutiva. Não porque não tem capacidade, não porque não tem potencial, mas às vezes ela tem capacidade e tem potencial, mas o seu temperamento é mais recluso, é mais tímido. É alguém que para produzir precisa que se descubra, que se identifique. E por isso muitas pessoas acabam produzindo e outras pessoas acabam ficando para trás. Se nós não investirmos em pessoas, se nós não ensinarmos pessoas, se nós não dermos pessoas infraestrutura e condições de que elas produzam, elas podem ficar improdutivas, simplesmente porque nunca receberam a oportunidade. Eu queria que vocês olhassem para isso de uma forma carinhosa e entendessem que quando nós pedimos, solicitamos a sua presença num pré-culto, num culto, quando nós divulgamos uma conferência, quando nós trabalhamos com alguma coisa, nós temos um propósito. Que propósito é, pastor? Investir em gente,
para dar oportunidade às pessoas de serem produtivas, porque nós entendemos que tem gente que não produz, porque não sabe como fazê-lo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.